E aí, galera, beleza? Eu sou o Davi. E eu sou o João, e esse aqui é o Expresso Pop. E olha, o James Gunn deu uma entrevista e falou que ele vê uma possibilidade, né? Que seria possível um crossover entre Marvel e DC nos cinemas, ainda mais agora que ele tá lá no comando da DC. Então a gente, nesse vídeo aqui, vai fazer esse exercício de futurologia e de botar a imaginação aí pra funcionar e pensar em quais crossovers seriam legais da gente assistir nas telonas. Mas antes de começar o vídeo, já deixa aqui o like e também se inscreve no canal, porque a gente tem a meta de chegar a 1000 inscritos até o fim do ano. Então vamos lá. Então, o James Gunn, ele agora é o novo chefe da DC, né, um dos chefes da DC nos cinemas, e ele deu uma entrevista para Empire, onde foi perguntado se ele achava que era possível um crossover entre a DC e a Marvel nos cinemas, e aí ele falou que ele acha que é mais provável agora que ele tá no comando, né? Então ele pensa, quem sabe? Só que isso é uma coisa que ele já deixou claro que é uma coisa que tá a muitos anos de distância. Então ele quis dizer que se acontecer, vai demorar para acontecer, né? E que ele acha que tem que estabelecer o que tá fazendo primeiro na DC, estabelecer a DC para depois pensar nisso, né? E também ele falou, estaria mentindo se dissesse que não falamos sobre isso, mas foram conversas muito leves e divertidas. Quer dizer, eles pensaram sobre isso, mas assim, não é algo que tá em planejamento, nada assim. Isso é uma possibilidade pro futuro, né? Mas óbvio que daí isso já deixa a gente bem empolgado, né? Porque a gente é fã e quer service, então a gente já pensa que seria muito legal vários personagens das duas editoras se encontrando nos cinemas. E aí a gente vai pensar aqui quais crossovers que seriam legais e que a gente gostaria de assistir, né? Assim, eu acho que pra mim isso só aconteceria se caso tivesse a grande fadiga dos filmes de herói. Se as bilheterias não começarem mais a ter aqueles números formidáveis que tinha antes, de chegar a quase 1 bilhão ou passar de 1 bilhão, eu acho que aí sim, eu acho que a gente poderia ver isso acontecendo, assim, mas atualmente eu não acredito muito não. Mas é como tu falou, assim, é legal a especulação, né? Então a gente vai falar alguns filmes que a gente pensou e a gente também quer que vocês comentem dizendo quais filmes que vocês achariam legais que acontecesse, né? Então, o primeiro deles seria o Batman e o Homem de Ferro. A gente pensou nessa possibilidade dos dois estarem juntos, porque eles têm histórias parecidas, né? Basicamente, os dois são dois ricos que botam um traje e saem combatendo o crime, bilionários, né? Então eles são dois personagens que tem muito a ver, sabe? Então a gente vê essa interação dos dois e os dois indo na porrada também seria legal ver, né? O interessante é que, assim, o Tony Stark é aquele personagem mais irônico tal, e o Batman já é o cara mais sisudo, né? Mais fechado. Então teria essa relação legal, assim, porque imagina, tu pegar dois caras que são muito engraçados, viram um filme de comédia, né? E pegar dois caras muito sisudos também, não seria legal. Então eu acho que essa distinção de personalidade dos dois, eu acho que casaria muito bem, assim. E sem contar que, assim, imagina o Batman do Christian Bale junto com o Robert Downey Jr. Eu acho que seria, assim, sucesso tranquilamente. Seria. Aí sim o bilhão tava garantido. Se não, 2 bilhões. Outro filme que a gente pensou também foi do Flash com o Homem-Aranha. Até porque esse, como a gente tinha falado no outro, do Batman e do Homem de Ferro, que seriam dois personagens mais engraçadinhos, assim, eu acho que isso casaria bem nessa dupla, do Homem-Aranha com o Flash. Que eles têm já um ritmo, assim, meio parecido, né? E eu acho que seria muito legal, assim, porque seria uma história mais, vamos dizer assim, urbana, né? No caso. E eu acho que casaria muito bem os dois personagens, assim, a personalidade dos dois eu acho que encaixaria legal. Os dois também são personagens parecidos, né? Eles têm dilemas também parecidos, né? Por serem jovens ali e tal, então... Sim. E realmente como tu falou, uma comédia, assim, dos dois, acho que seria interessante. O Homem-Aranha, só vale lembrar, né? Ele já participou de um crossover nos quadrinhos, só que foi com o Superman. Aí a gente acha até que é meio apelão, né? Mas claro, ali nenhum dos dois vai ganhar nem perder. Não foi por afinidade, né? Eu acho que é questão dos dois serem muito conhecidos, assim. Foi popularidade. Mas eu não consigo ver um filme, assim, do Homem-Aranha com o Superman. Eu acho que não ia casar. São dois personagens, eu acho que não casam muito.
E o outro crossover que a gente pensou é X-Men e a Patrulha do Destino, né? Que são. Daí seria um crossover de equipes, né? As duas, a X-Men da Marvel e a Patrulha do Destino da DC. E porque eles são equipes também parecidas, que têm também dilemas parecidos, né? Eles são ali os rejeitados pela sociedade por serem diferentes. Então, uma equipe iria compreender a outra, né? Eles poderiam se ajudar, assim. Eu não sei se elas seriam mais... Eu não consigo ver muito elas tendo um embate, sabe? Eu consigo ver mais elas trabalhando juntas, né? E, inclusive, a Patrulha do Destino tem uma série muito boa. Quase ninguém comenta, mas é uma série muito boa que tá na HBO Max, que vale a pena assistir. Outro filme que a gente pensou também foi A Mulher Maravilha e o Thor. Pelo simples fato dos dois terem, cada um ter a sua mitologia, mas elas são mitologias muito... que se equiparam muito, né? Que é a mitologia grega e a mitologia nórdica. Então, eu acho que um filme com os dois, assim, agindo junto, eu acho que seria bem legal. Eu também acho que... Mas não com a Gal Gadot, pelo amor de Deus. Não. Até porque nada contra ela. Tipo, provavelmente ela tá é fora, muito bonita, né? assim. Ela é muito bonita como atriz e tal, mas ela briga com as palavras, né? Uhum. Não dá. Kal-El, não! Que merda, hein? E se fosse ela com o Chris Hemsworth, ia ser aí mesmo ser grosseria, porque ele é muito bom ator. E ela é uma péssima atriz, né? Então, não daria. Mas ela, como provavelmente ela tá fora, né? Só não foi anunciada ainda, não foi confirmado, então não deve ser ela mesmo, assim. Mas eu acho que, com relação às mitologias, assim, elas poderiam até se confrontar daí, né? Aí eu consigo ver um confronto, né, das duas. Apesar de ter semelhanças, podia ter um certo confrontamento entre as duas, pra daí os personagens, de certa forma, se unirem ali e tal, né? Então, e dá até pra pensar na versão alternativa da Mulher Maravilha, né? Que é brasileira, né? A gente ia ficar muito feliz, eu adorava ver, mas eu acho muito difícil. Sim. E outro crossover que a gente pensou, daí partindo mais por uma área mais cósmica, né? Que seria o Lanterna Verde e o Quarteto Fantástico. Também por serem, né, personagens que têm ali a ambientação deles, a própria mitologia deles também serem parecidas, né? Envolver essa questão mais cósmica, né? De espaço e tal. Teria a ver esses personagens trabalhando juntos, assim, né? Inclusive, até os vilões também são daquela escala universal, né? Cósmica, assim. Tipo, a gente tem o Parallax do lado do Lanterna Verde, junto com o Sinestro, né? Também podia botar na história. E do lado do Quarteto Fantástico temos o Galactus, com Surfista Prateado. Tudo bem que o Surfista Prateado não é muito vilão, né? Depende de quem conta a história. Né? Mas eu acho que seria legal, assim. Tanto o Parallax quanto o Galactus, eu acho que seriam ameaças bem grandes, assim, para os dois, né? Esse filme agora seria, para mim, o mais desafiador e, para mim, eu acho que o mais legal. É o Blade e o Constantine. Por unir o mundo sobrenatural das duas empresas, né? Eu acho que o Blade, pra mim, é um dos melhores personagens da Marvel. Eu acho um absurdo não ter tido um novo filme do Blade até agora. É uma enrolação do caramba. E o Constantine, idem, né? É um personagem que tá totalmente escanteado na DC. E com o Keanu Reeves, até o filme não fez muito sucesso, mas o filme é muito bom. Eu, particularmente, gosto bastante do filme Constantine. E os filmes do Blade, o primeiro e o segundo são muito bons, o terceiro a gente deixa pra lá. Mas seria, eu acho que, perfeito, assim, os dois juntos. Eu acho que traria toda aquela veia sobrenatural que tem nas duas editoras, né? Vai ter o filme do Blade com o Mahershala Ali, né? Tá em produção. Uhum. E a Warner, né? Warner Bros. Discovery, a DC, tinha confirmado que ia ter uma continuação de Constantine com o Keanu Reeves. Aí veio a reformulação, a entrada do James Gunn e não se falou mais nada. Simplesmente não se tocou no assunto. Né? Então a gente não sabe se vai ter ou não. Pode ser que sim, porque o próprio James Gunn confirmou, né, que vai ter o selo de Elseworlds, então vão ter histórias paralelas, então eles podem querer continuar com esse projeto. Tomara que sim, porque daí se torna ainda mais possível esse crossover, né? E dá pra até fazer um crossover maior ainda. Dá pra fazer um crossover maior com a Liga da Justiça Sombria com os Filhos da Meia-Noite. Aí seria uma porrada de personagem.
Dá pra fazer uma trilogia com isso aí. Cada filme focado em um, com a participação do outro, e depois no final, seria... James Gunn, chama a gente aí pra roteirizar. E o último crossover que a gente pensou pra ver no cinema seria o Superman com a Capitã Marvel, que seriam os dois personagens mais poderosos, mais fortes das duas empresas, assim. Pelo menos do que foi apresentado no cinema, a Capitã Marvel seria a mais equivalente em termos de força, assim, pra conseguir bater de frente, né? Então, a gente até pensou no Hulk, mas já teve esse crossover também nos quadrinhos, então a gente não quis repetir, mas realmente acho que a Capitã Marvel seria a que mais conseguiria, assim, enfrentar o Superman de frente, assim. Eu acho que ela perderia ainda, mas... não, eu acho também. Mas assim, daria pra pensar em várias histórias, não só passar na Terra, como também no espaço. Então, os dois dão essa mobilidade, assim, pra história, né? Pode passar fora, pode passar interno, então... quanto a isso, não teria muito problema. E eu acho que assim, ela não é a mais poderosa da Marvel, mas no cinema, como tu falou, assim, até agora ela é. Né? Então, até aparecer o Sentinela, por exemplo, na história, por enquanto ela é a personagem mais poderosa. Porque assim, o Superman, em termos de poderes, ele é muito apelão, né? É difícil, assim, ter um personagem que se compare a ele. Então, assim, por isso que a gente foi nesse critério mais... força, né? Mas aí, galera, o que vocês acharam desse nosso exercício de imaginação dos crossovers? Deixa aqui embaixo as ideias de vocês também. E também, se gostou do vídeo, dá o like, porque isso ajuda bastante a gente aqui no canal, e também se inscreve para ajudar a gente a chegar na meta dos 1.000 inscritos esse ano. Falou, até o próximo!